Fala, empreendedor! Esse é o podcast Consultório Empresa. Meu nome é Plínio Tomás e eu te levo aqui nessa jornada para você ter reflexões importantes sobre como ser o melhor gestor, o melhor empreendedor, o melhor empresário. Tá a fim de saber um pouco mais sobre isso e mudando sua cabeça, sua forma de pensar e, consequentemente, suas práticas? Então você está no lugar certo. E hoje nós vamos falar sobre formas de ganhar dinheiro. Como é que a gente pode ganhar dinheiro? Como é que um ser humano pode ganhar dinheiro na face da Terra? Nossa, que assunto interessante. Então, no seu consultório, será que você tem outras formas? Você como dentista, você como médico, como profissional, você tem formas alternativas de ganhar dinheiro? Certamente tem, é sobre isso que eu quero falar. Então, se esse assunto de dinheiro, esse assunto te interessa, eu espero um pouquinho aí a vinheta que eu já venho te contar e esse assunto certamente é do seu interesse. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! Então é isso. Sem mais delongas, nós vamos começar a conversar agora sobre as formas alternativas de se ganhar dinheiro. Como é que a gente pode produzir dinheiro? Como é que um ser humano pode colocar dinheiro no bolso? A primeira dessas formas, a forma mais óbvia para você, é a forma de prestação de serviço através da venda de tempo. Bom, enfim, basicamente o que a gente quer dizer é que você pode vender a sua prestação de serviços. Pode ser, então, você pode ganhar por parafuso apertado, por cada procedimento, cada consulta, cada cirurgia que você faz, ou por tempo. Hora, diária, plantão, salário, tudo isso, se você parar para pensar, são modalidades de tempo. Então você é um ser humano que tem bloquinhos, caixinhas de tempo. É como se você tivesse oito caixinhas para vender por dia, ou 10, ou 12, enfim, são as horas do seu trabalho. Então você precisa precificar essa caixinha, precificar esse seu produtinho, que cada um deles é 1 hora, e vender, aprender a vender a sua hora, a vender o seu tempo. Então essa é uma forma. Uma forma de ganhar dinheiro é você conseguir vender mais horas e por mais tempo. Só que isso obviamente vai ser limitado à sua quantidade de horas que você vai poder vender por dia. Então você poderia vender 4, 5, 6, 8 horas, 10 horas por dia, 12 horas por dia, você já está ficando no estresse já. 14 horas por dia já não recomendo que você faça isso de jeito nenhum. Então, você vai ser limitado à sua capacidade de tempo. Todo profissional, quando você como médico, como dentista, decide vender apenas o seu tempo, você está vendendo a sua hora por algum valor, quando você aceitou um convênio, ele vai te pagar por um serviço. Esse serviço é quanto tempo da sua vida? 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas? Cada serviço que você vendeu para alguém, seja ele você cobrando pelo serviço ou por tempo, você consegue usar a mesma base dessa interpretação, porque no fundo vai ser seu tempo sendo vendido. Quanto vale a sua hora, quanto custa esse seu tempo, é que você precisa entender profundamente para poder vender corretamente essas caixinhas que são o seu tempo, ok? Então essa é uma das formas que a gente tem para ganhar dinheiro. Uma forma alternativa disso, na verdade a mesma, mas só para você entender, é salário, né? Se você trabalha para alguém com um salário fixo, isso na verdade, é que a pessoa já combinou que você vai ter ali num mês 180, 200 horas, 160 horas, enfim, não importa. Você vai ter aquele pacote de horas, eu vou te dar esse pacote de dinheiro e eventualmente algum benefício adicional. Mas no fundo, é a mesma coisa, é o mesmo sentido, é o mesmo item 1 de como você pode ganhar dinheiro, tá bom? Uma outra forma de você ganhar dinheiro, de um ser humano ganhar dinheiro, é através de comissões. Comissão por alguma coisa. Então como é que é esse negócio de comissão? Você pode ganhar uma comissão por indicação. Então você indicou o serviço de alguém, e aí você vai ganhar dinheiro. Você vai recomendar o serviço de alguém e ganhar um dinheiro. Você está ganhando comissão de alguma coisa. Então você pode ganhar comissão por indicação e comissão por venda. Eu estou resumindo aqui, tá bom? São tipos itens A e B desse item que é comissionamento. Quando você é esse afiliado, quando você tem esse modelo de comissionamento, significa que você vai vender produto ou serviço e ganhar por comissão. Pode ser que eu compre e venda por um valor mais... Vamos supor que eu sou um profissional de saúde. Então, você está lá no seu consultório, você é um dentista. Vou dar um exemplo ridículo, tá?
mas você, como dentista, você compra uma escova de dente por R$ 2 e vai vender por R$ 4, por exemplo. Só entenda o exemplo. Então, você vai ter um ganho adicional aqui pela venda. Vamos chamar esse ganho adicional de, como não é sua atividade principal aqui, como uma comissão. Outra possibilidade seria você ter essa empresa que vende a caneta, que vende lá a escova de dente, e você vai indicar, né, você vai falar do seu cliente, vai comprar daquele lugar, e aquele lugar te deu uma comissão. Eu estou falando hipoteticamente, ok? Não estou falando para você fazer isso, tá? Estou falando para você entender as possibilidades que existem. Outra coisa seria uma indicação. Então você vai indicar um serviço, sei lá, desde um serviço simples como lavar carro, sei lá, qualquer coisa, a um serviço de cirurgia, um hospital, seja o que for, e um laboratório, e você vai ganhar uma comissão por isso. Repito, não estou dizendo para você fazer, eu estou dizendo hipoteticamente para pensar. O que seria possível ser feito? Possível seria? Seria. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, muita gente que ganha dinheiro indicando para uma farmácia de manipulação, indicando para um laboratório, indicando para uma ótica, indicando para um pilates, não importa. Então, sim, tem muita gente que faz isso. Eu acho que é uma boa? Não necessariamente. Tem situações que sim, situações que eu acho que não, até por uma questão ética. Mas vamos entender nessa minha lista. Então você já entendeu que na lista que eu estou te trazendo, uma possibilidade é você vender o seu tempo, você vender o seu parafuso apertado. A segunda possibilidade é você ganhar comissão de alguma coisa. Uma comissão de venda, uma comissão que você fez, né, você atuou para alguém e isso vai te dar, enfim, uma grana aí. Uma terceira possibilidade que você tem, e eu não estou colocando elas em ordem de importância aqui, é quando você ganha por dividendos. O que é ganhar por dividendos? É quando você tem um CNPJ, você tem uma empresa e o empresário ganha do lucro. Então observa, você pode ser um dentista, um médico e você tem lá uma pizzaria, você tem um restaurante, você tem uma loja de roupa, você tem uma locadora de automóveis, não interessa. Uma cafeteria, qualquer coisa que você... A maioria das coisas que eu falei aqui são de comida, né? Curioso, mas enfim. Não importa, você montou um negócio, botou uma escola, sei lá, de inglês. Naquele outro negócio você é apenas dono, apenas investidor. Então o dono, investidor, né, quem tem cotas societárias, tem direito a tirar parte do lucro. Este lucro, né, a retirada que o sócio tem de lucro se chama dividendos. Então sim, se você se torna dono de várias empresas, você vai ganhando com dividendos. Por exemplo, eu tenho clientes meus, mentorados meus, que passaram em algum momento a investir em pequenos negócios. Então ele é dono de uma papelaria, vou tentar lembrar aqui, acho que é uma papelaria, uma loja de roupa esportiva, tem mais um negócio que é uma escola de profissionalizante e mais algum negócio. Uns 4 negócios, não me lembro, açougue eu acho, se não me engano. Enfim, cada um desses negócios, ele só é dono e ele participa de reuniões, decide algumas coisas, mas ele é só dono. Então ele colocou uma grana, ele ajuda um pouco com o contato aqui, outro ali, faz alguma coisa, ele participa daquilo. Ele colocou um dinheiro ali inicial para ajudar aquele seu amigo, seu parente para montar o negócio, porque ele tinha essa possibilidade. Então essa pessoa tem lá seus dividendos para serem recebidos. Então, ou a cada mês, a cada trimestre, enfim, essa pessoa ele vai lá, mesmo sendo profissional de outra área, médico, dentista, enfim, ele pode ir lá e retirar os seus dividendos. E isso é bacana. Então, uma forma de você trabalhar é um investimento você ter novas empresas, novos negócios, tá bom? Mas um detalhe, se você tiver novas empresas, sempre se dedique a cuidar desse negócio, a cuidar dessa empresa, tá bom? E não simplesmente montar e largar, porque às vezes ela está dando prejuízo e depois você pode ter um problema. Você não vai ter dividendos para tirar, você vai ter dívida para pagar. Então você tem que ser um sócio ativo, tá bom? Não só monte e sai correndo por aí. Bom, uma outra possibilidade, irmã, né, uma possibilidade parecida com essa, é quando a gente trabalha com investimentos. Agora eu vou falar de investimentos financeiros em geral. Então você vai investir em ações, você vai investir em bitcoins, você vai investir... Enfim, quando você faz um investimento, uma renda fixa, um variável, ações, opções, enfim, não importa, você vai apostar naquele ganho. Quanto maior o risco daquela aventura que você está fazendo financeira, quanto maior o risco de não dar certo ou até de perder dinheiro, maior o ganho potencial.
Então, ó, tem risco pra caramba, mas se der certo, você ganha 10%. Uau! Agora tem outro ali, você pega uma poupança, por exemplo, qual é o risco? Nenhum, porque até o governo garante, então não tem risco. Em compensação, você ganha 0,6 lá. Enfim, você ganha muito pouco, né? O seu ganho é pequeno porque o seu risco é baixíssimo. Então, aí depende do seu perfil de agressividade aí como investidor. Mas é uma forma de você ganhar dinheiro também. Então, visualiza você com a possibilidade de ganhar dinheiro também como um investidor. Então, o seu dinheiro que você vai tendo a mais, você vai investindo e fazendo o seu dinheiro trabalhar para você, te dando mais e mais retorno. É o dinheiro que vai fazendo esse retorno aqui para você. Bom, uma outra coisa, uma outra forma de você poder ganhar dinheiro é com aluguel de coisas. Olha que interessante. Então, talvez você já saiba disso. Você pode alugar uma sala, você pode alugar um equipamento, você pode alugar até pessoas, que é o agenciamento de pessoas. Mas vamos entender isso aqui. Aluguel de sala. Uma coisa é você ter uma sala sobrando, que não está acontecendo nada com ela lá, ela está parada, você não sabe ou não conseguiu ainda gerar movimento para aquela sala sendo seu, né, o seu negócio, você colocando um profissional para trabalhar para você. Enquanto você ainda não conseguiu isso, você pode alugar aquela sala estrategicamente. Tem gente, eu tenho clientes assim, que montaram um negócio já com essa natureza. Ou seja, vamos montar um coworking odontológico, um coworking médico. Então, se eu vou montar um coworking médico, eu vou dimensionar já um espaço de 100, 200, 300 metros quadrados, sei lá, e vou dividir em salas e vou precificar por quanto que eu vou fazer esta alocação. Só um detalhe, um parênteses importante, coworking não é necessariamente, eu não penso assim, tá? Coworking não eu penso dessa forma que eu vou te falar, que coworking não é locação pura, coworking é prestação de serviços. Mas só para você entender a lógica que eu estou te explicando aqui, acho que vale essa comparação, feita essa observação aqui. Então, aluguel de sala e aluguel de equipamento. Eu conheço pessoas também que resolveram investir, por exemplo, num scanner, num iTero, num laser de alta potência para o consultório, mas era um investimento muito alto para comprar sozinho. Então o que ele fez? Rateou com outras pessoas, aí seria uma compra por parceria, ok. Mas eu conheço outras pessoas que resolveram comprar e fazer uma locação. Então a pessoa comprou o iTero, por exemplo, vou contar um caso real. Então um colega lá comprou o iTero, né, e ele usa para ele, sei lá, uma semana, duas, ele tem um tempo lá que ele usa para ele, alguns dias da semana. Mas ele também aluga para outras pessoas. Então ele criou um sisteminha lá, combinou com uma pessoa, essa pessoa pega, leva o equipamento para o colega, deixa 1, 2 dias e traz de volta, ele faz locação. E dessa forma, com o valor do tempo que fica locado, ele paga as parcelas todinhas e ainda sobra dinheiro para ele. Então ele comprou o equipamento, ele aluga para outras pessoas, com o valor do aluguel ele paga a prestação da compra do equipamento e ainda sobra um pouco. Olha que interessante. Então é uma forma de ganhar dinheiro. Por que não? E vai chegar uma hora que ele vai estar completamente pago, que foi pago praticamente por terceiros, e além de aí o equipamento é dele, ele continua alugando e continua ganhando dinheiro, virou uma fabriquinha de dinheiro aquele negócio. Então isso é locação. Agora um outro modelo que a gente tem, que é importante aqui, que é possível de ganhar dinheiro também, é ganhar dinheiro com royalties. É quando você começa a ter patentes, licenças, você começa a ter registros de marca, registro de serviço. Se você tem um serviço ou uma marca que é registrada para você, você consegue licenciar isso para alguém. Vamos dar um exemplo, que você montou uma clínica aí, Dentinho Feliz, que a clínica está bombando, e alguém fala para você, puxa vida, olha aí, Plínio, eu queria montar uma clínica Dentinho Feliz aqui. Você pode abrir um modelo de franquia, etc, etc, ou então você fica só mais na sua, chama um advogado e faz um contratinho de licenciamento de marca. Você vai autorizar a pessoa a usar a sua marca e talvez usar um know-how de alguma coisa. É um modelo mais simples do que franquia, que eu até prefiro, na verdade, em algumas situações. Enfim, então imagina e visualiza essa possibilidade. Você criou uma marca, essa marca se tornou tão forte que você consegue licenciar para outras pessoas, né? É como se você quisesse hoje colocar na sua clínica toda ela com o Mickey, colocar ela com a Turma da Mônica. Você vai precisar pagar royalties para Disney ou para Maurício de Souza Produções, entendeu? Porque para que você vai pagar esse royalties? Porque você estaria contratando a licença, ele tem que te dar autorização para você usar a marca dele para você poder fazer o seu serviço aí. Então,
Da mesma forma que você pode comprar a licença para fazer alguma coisa, você pode vender essa licença. Então, sim, é possível. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram ter um modelo de negócio forte o suficiente para que outras pessoas se interessassem, e aí você embala aquilo, faz um pacote e fala, tá bom, então eu vou vender para você esse royalty, né? Ou seja, a licença, o direito de uso desse tipo de coisa, tá bom? A próxima forma de ganhar dinheiro também aqui, de certa forma, é uma variação daquela primeira de tempo, de certa forma. Mas eu separei aqui porque ao invés de ser a sua própria prestação de serviço clínica, aqui eu me refiro a você vender o seu tempo, mas intelectual. Aqui seria como professor, como alguém que vai dar aula, que vai ensinar, ou vamos dizer assim de uma forma talvez até melhor, você seria um mentor. Então, sim, uma mentoria, ser professor e ser um mentor é uma coisa que tem crescido muito. Ao invés da pessoa procurar, por exemplo, tentar dar um exemplo aqui. Você é dermatologista e ao invés da pessoa procurar você domina o assunto, você faz um trabalho de face e colo, por exemplo, como ninguém, né? E aí alguém que quer aprender muito aquilo, ela quer o conhecimento, não um título. Ao invés de ela contratar um curso formal, ir para a escola, para a faculdade, universidade, fazer um curso de pós-graduação, coisa parecida, possivelmente essa pessoa, sabendo e reconhecendo a autoridade em você, vai querer pagar para você, para passar 1, 2, 3 dias ou algumas horas, ou enfim, ter uma imersão com você dentro do seu próprio consultório, para ficar vendo você fazer as coisas e você vai ensinando passo a passo, vai ensinando os macetes, as coisas, para que a pessoa possa avançar da forma correta aqui. Fez sentido? Então, você dar aulas é uma forma de você vender o seu tempo também em coisas não clínicas, ou então você fazer uma mentoria, e a mentoria pode ser no seu próprio consultório. Eu acho que essa é uma sacada bacana, principalmente para quem já tem essa autoridade, já é professor, já tem livro publicado, enfim, já tem uma autoridade reconhecida no mercado. Você abrir espaços para mentoria é muito bacana. E aí um detalhe, até quem não tem tanta notoriedade ou autoridade assim, pode vender a mentoria para uma pessoa que está começando. Então o neófito ali, né? Aquela pessoa que está dando os primeiros passos. Eu quero aprender a fazer, dominar. Eu sei um pouquinho, mas eu quero dominar como que faço remoção de siso. Eu quero fazer com mais rapidez, com mais objetividade, e eu sei que você é fera nisso. Então o cara vai te contratar para você ser um mentor. Então ele vai ficar horas com você vendo, pode ser que ele vai uma vez por semana, não importa. Você vai fazer um pacote, um dia só, whatever. Você vai fazer um pacote onde essa pessoa vai ficar com você vai ser o mentor dela, o orientador dela, o conselheiro dela, para ensinar ela a fazer uma coisa específica. Aliás, essa é a ideia da mentoria de um modo geral, ok? Bom, e por fim, assinatura. Vender serviços em assinatura, em recorrência. Aí, a gente pode desdobrar isso aqui em diversos temas. Você pode vender PDF, ou seja, você pode vender e-books. Você pode vender uma assinatura, que é um serviço em recorrência, que é da sua própria clínica e não necessariamente seu, que a sua equipe vai fazer, por exemplo, um trabalho de prevenção que alguém da sua equipe vai fazer. Você pode vender algum tipo de conteúdo online onde você gravou algumas informações para o paciente. Imagina um pediatra, um médico pediatra que vai gravar orientações para as mães, para os pais. Então ele faz lá um conteúdo de muitas horas, um conteúdo muito bem trabalhado, e ele pode vender este material por uma assinatura, é uma plataforma com material, pode vender um curso online e acabou, vender uma assinatura, que é um curso, que é um material onde sempre tem novidade ali dentro, sempre tem interação, tem encontros de grupo de vez em quando, ou coisa que o valha. Então, vender assinaturas possíveis de algum serviço que faça sentido para o seu público-alvo. Então, se o seu paciente precisaria de alguma coisa que você pode ajudá-lo a vender sem ser exatamente você fazendo a parte clínica, se você enxergar como você pode, de forma complementar, ajudar o seu paciente, ajudar o seu cliente ali com alguma informação relevante, prática, de ensinar, quase que um workshop daquele assunto, por que não fazer aquilo num clube de assinatura? Tanto um curso online com começo, meio e fim, ou uma assinatura, que é o que eu estou mais querendo dizer e pregar para você aqui. Bom, é isso. Olha quantas possibilidades que a gente tem aqui, que eu listei aqui para você. O que eu quis te mostrar hoje
é que existem várias outras formas, sem ser a óbvia, de você aumentar a sua carga horária. Eu vejo muita gente falando por aí que você precisa ter agenda lotada e tal, e não necessariamente. Eu posso conseguir ganhar mais dinheiro se o meu objetivo é conseguir ganhar mais dinheiro vendendo o meu tempo de forma diferente, sendo um mentor, por exemplo, sendo professor em algumas situações minhas mesmo, né, que professor de faculdade não vai ganhar muita coisa mesmo. Mas enfim, investindo em negócios, fazendo investimentos financeiros, alugando equipamentos, tem formas alternativas de se ganhar dinheiro e que talvez não estejam no seu radar. Abre a sua mente, enxerga possibilidades diferentes, porque isso muito provavelmente vai te dar uma chance de você enxergar possibilidades e coisas que estão perto de você. Você vai começar a enxergar, perceber oportunidades que estavam ali, né, e que você não estava vendo, e a partir do momento que você vê, você tem, enfim, chance de poder entrar nelas, investir nelas e fazer outras coisas que podem te ajudar bastante no consultório. Show de bola? Te ajudei? Então você sabe, se estou te ajudando, então você vai clicar em gostei, dar o like, clique em sininho se estiver vendo no YouTube, se estiver vendo em outra plataforma, tá no Spotify. Então, cara, marca lá que você gostou e principalmente compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque é assim que você me agradece. Se você está gostando, além de aplicar tudo isso, conta para outras pessoas, compartilha com outras pessoas, porque é assim que a gente consegue crescer esse tipo de projeto, nesse movimento chamado Consultório Empresa, tá bom? E eu finalizo aqui te fazendo um convite. Se você, depende de quando você vai estar vendo isso aqui, quando você está ouvindo este podcast, são 2 convites importantes aqui para você. Que você pode marcar comigo um horário para a gente fazer uma sessão estratégica. Eu tenho alguns horários que eu vou disponibilizando sempre para conversar gratuitamente com algumas pessoas, entender quem é essa pessoa, ter essa troca e depois apresentar a minha mentoria. E eu também quero te convidar para você conhecer uma mentoria nova que eu tenho agora, chamada Mentoria Desafio Primeiros Passos. Então, se você entrar em contato comigo, eu vou te contar mais sobre isso. Vai começar dia 2 de julho agora de 2025. Vai ser um pequeno grupo para quem não conhece gestão, para quem quer dar os primeiros passos, não sabe por onde começar, tem medos. Exatamente para esse grupo que eu vou fazer um trabalho específico. Reunião a cada 15 dias, conversar, ensinar, abrir uma chave nova e aí passar um desafio, uma tarefa específica para ser já implantada e já trazer resultado. Se tiver afim desse trabalho de 9 encontros, que é tranquilo para quem quer começar a dar os primeiros passos, me procura, entre em contato, que a gente vai conversar com você e te explicar como você vai se inscrever. Entra no meu Instagram, por exemplo, @plinio.tomaz, lembrando que Tomaz é T-O-M-A-Z, sem H. Você pode entrar lá na minha bio, você tem o link para essas coisas todas aqui. Entre em contato comigo pelo direct. Estou falando das formas mais simples de você já entrar em contato comigo. Fechou? Combinado? É isso aí. Meu nome é Plínio Tomaz, eu estou sempre aqui com conteúdo bom para você. Muito bom, muito obrigado e muito honrado aqui com a sua presença. Até o próximo episódio do podcast Consultório Empresa. Valeu!